Olha só, saíram as novas diretrizes alimentares do RFK Jr. e a promessa é de uma verdadeira revolução no prato. Mas será que na prática a história é essa mesmo? Nessa análise, a gente vai mergulhar nos pontos fortes, nas surpresas e, claro, nas críticas que as fontes levantaram. O lema principal é bem direto e, convenhamos, muito poderoso. Coma comida de verdade. A ideia aqui é bem clara, né? Deixar para trás os ultraprocessados, a junk food, é um ataque direto ao que muita gente considera o grande problema da nossa alimentação hoje. Então, a grande pergunta que fica, e que a análise da fonte tenta responder é: isso que está sendo proposto é de fato um avanço? É um passo na direção certa? Vamos descobrir. Bom, para começar, vamos falar do que as diretrizes acertaram em cheio. A fonte destaca vários pontos que, sem dúvida nenhuma, são positivos para a saúde pública. A base das recomendações é bem sólida, sabe? Focar em comida de verdade, diminuir carboidrato refinado e açúcar, comer mais vegetais e frutas, isso é um consenso. E a dica do azeite como gordura principal também é um ponto bem legal. E um dos pontos que mais chamou a atenção foi a proteína. A recomendação nova dá um belo salto em relação à antiga. Mas o curioso é que, na prática, ela só está se alinhando com o que a maioria das pessoas já consome, que fica ali entre 1,1 e 1,2 gramas por quilo. Então é mais uma atualização para deixar a recomendação mais perto da realidade. Mas como nem tudo é perfeito, é aqui que a análise começa a apontar umas coisas estranhas, umas omissões e contradições que levantam algumas dúvidas. É bem curioso que alguns assuntos que o RFK Jr. sempre defendeu com unhas e dentes, tipo a crítica aos óleos de semente e a defesa do leite cru, simplesmente sumiram. Não estão no guia. A especulação da fonte é que foi uma decisão estratégica para evitar polêmica, o que é um pouco estranho para um guia que se diz tão revolucionário. Durante o lançamento do guia, RFK Jr. soltou essa frase bem forte. Deu a entender que vinha uma mudança radical por aí. Mas será que o documento oficial reflete essa coragem toda? Pois é, aqui está a grande contradição. O discurso público foi de fim da guerra, mas quando a gente vai ler o guia, a regra continua a mesma de sempre, manter o limite de 10% de gordura saturada. O marketing e a política parecem não estar conversando muito bem. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo nas críticas. A fonte aponta várias inconsistências e decisões, digamos, questionáveis, tanto no visual quanto no conteúdo dessas diretrizes. A fonte argumenta que voltar para o formato de pirâmide soa como um passo para trás. A gente já tinha evoluído para o modelo do prato, o My Plate, que faz muito mais sentido, né? Afinal, a gente come num prato, não numa pirâmide. Voltar para esse formato antigo parece mais um gesto simbólico do que algo prático. Mas o problema vai muito além do formato. O ponto central da crítica, segundo a fonte, é a desconexão gritante entre o que o desenho do guia mostra e o que o texto de fato recomenda. Por exemplo, enquanto o texto científico apoia uma variedade de proteínas, peixes, laticínios fermentados, fontes vegetais, a imagem da pirâmide dá um destaque enorme para quê? Para pedaços gigantes de carne vermelha e queijo. O desenho simplesmente não bate com a ciência que está escrita ali do lado. E a grande ironia é que se alguém seguisse o que o desenho da pirâmide sugere, com aquelas porções enormes de carne e manteiga, seria praticamente impossível ficar dentro do limite de 10% de gordura saturada. Quer dizer, o guia visual te leva a quebrar as próprias regras do guia. Essa citação da fonte resume perfeitamente a sensação que fica. Essa falta de sintonia entre a imagem, o texto e as declarações públicas dá a impressão de que foi tudo montado em pedaços, sabe? Sem uma visão única por trás. Outro ponto bem crítico que foi levantado é a questão do financiamento. Grande parte da plataforma do RFK Jr. é criticar a influência da indústria. Só que, na hora de montar o próprio comitê, ele incluiu pessoas com ligações financeiras diretas com as indústrias de carne e laticínios. A fonte aponta isso com uma baita hipocrisia. Ok, então, depois de analisar tudo isso, qual é o veredito? Vamos resumir os pontos principais. Apesar de todas as críticas, a conclusão é que sim, seguir essas diretrizes é muito melhor do que a dieta padrão que a maioria das pessoas segue hoje. O foco em comida de verdade, sem dúvida, é um avanço. No entanto, a análise é bem cética sobre o impacto real disso. A fonte argumenta que, embora sejam melhores no papel, é bem improvável que essas diretrizes mudem de fato os hábitos alimentares da população em larga escala. E por que tanto ceticismo? Bom, a realidade é que a maioria das pessoas não decide o que vai comer lendo um documento oficial. As escolhas do dia a dia são guiadas por coisas bem mais imediatas: o sabor, o preço e a conveniência. E isso nos deixa com uma pergunta final para pensar.
A fonte nos desafia a refletir se qualquer guia alimentar, por melhor que seja, pode de fato fazer diferença se a gente não resolver os problemas maiores, como o preço, o acesso e a praticidade da comida saudável. No fim das contas, é isso que define o que vai para o prato das pessoas.